A gente só ficou sabendo quando houve o ocorrido da explosão e, de repente, eu estava no trabalho e chegou a notícia de que o condomínio estaria com a obra embargada, que a gente ia entrar num grande processo aí, não sabia por quanto tempo, né? Na década passada foi aprovada pelo poder público, em todas as suas instâncias, a construção de um supercondomínio com 72 edifícios nessa área de Mauá. A obra começou em 1996. Em abril de 2000, muita gente já morava por aqui quando um acidente grave trouxe à tona o descaso. Geraldo Júlio Riviello e seu auxiliar Marco Vinícius Ferreira faziam manutenção numa bomba d'água. Ela ficava no subterrâneo, ao lado de um reservatório. Havia pouca luz no local. Geraldo acendeu o isqueiro para enxergar melhor. Ao acionar a centelha, todo o ar do ambiente, repleto de gases, se incendiou. Geraldo morreu praticamente cozido, como relata sua esposa no documentário Barão de Mauá, Chernobyl é aqui, dirigido por Tatiana Viana. Meu marido estava naquela cama lá, estava tudo escuro, tinha sangue tudo em volta dele. E eu fui me queixar com as enfermeiras lá. E eu falei para elas assim, por que meu marido está nesse estado? Por que vocês não trocam o lençol? Elas olharam assim para mim e falaram assim, não dá mais para mexer no seu marido. Se a gente mexer, vai cair pedaço dele, ele está cozido. Olá, você junta um dinheirinho a vida toda, assume um financiamento e sente que está muito perto de conseguir o sonho de todo brasileiro, a casa própria. A obra segue, o prédio fica pronto, você recebe as chaves e se muda. E aí começam os transtornos. Não com a construção em si. O problema está debaixo dos seus pés. É quando você descobre que a terra onde foi construído o seu sonho está contaminada. Hidrocarbonetos, solventes, pesticidas, metais pesados, não importa o nome que tenha. O certo é que estão ali onde a sua casa não poderia ter sido construída. Áreas contaminadas é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são a Tânia Regina da Silva, síndica do Bloco 7 do Condomínio Barão de Mauá, e o ambientalista Virgílio Farias. Léa Freire e Tiago Costa trazem música instrumental de primeira qualidade para o nosso programa. Se você quiser participar, envie a sua pergunta pelo telefone 11 4930 7356 ou pelas redes sociais, no facebook.com/redetvt, pelo Twitter, @redetvt, ou ainda pelo site tvt.org.br. Olá, prazer em recebê-los aqui no programa, apesar de um tema tão difícil. Tânia, o que é que significa viver em uma área contaminada? É desesperador, porque você fica naquela incógnita, né, do que vai acontecer, se vai haver uma explosão ou não. Então você fica na insegurança, né, de morar Como é lá. que é o dia a dia de quem vive lá no Barão de Mauá? É normal, aparentemente é normal, sabe? Mas quando você escuta um barulho de escapamento de moto ou um transformador de poste estoura, a primeira impressão que tem que é do solo lá que está estourando, né? Não é fácil, não, Virgílio? É dureza. Meu Deus. Muitas pessoas, quando vão comprar um apartamento e tal, alegam que não foram informadas que poderia haver um problema naquele terreno. Você, como ambientalista, sabe disso? Isso acontece com frequência? Olha, na maioria dos casos, sim. Porque as áreas contaminadas, essas áreas existem desde o governo militar. Quando houve aquela conferência de Estocolmo em 72, foi discutir saúde e meio ambiente na Suécia, o governo brasileiro foi para essa conferência e a posição dele foi: o país que não quiser indústria poluidora, o Brasil está de braços abertos para receber, inclusive ter incentivo, porque poluição para o Brasil não era problema, era solução para crescimento econômico. Então essas indústrias vieram para cá, se instalaram aqui no Grande ABC. Sem né? exigência nenhuma, sem contrapartida alguma? Sem contrapartida, sem a menor preocupação com a questão ambiental, que foi essa a luz que deu ao governo brasileiro militar à época. E aconteceu isso, as empresas vieram para cá, criaram seus resíduos, jogaram, enterraram, fizeram poços profundos para enterrar resíduos. Esse do Barão de Mauá é uma dessas situações.
Quer dizer, a gente até agora ainda fica descobrindo, a cada dia que passa, mais um efeito do governo militar no país, né? Pois é, isso é uma coisa terrível, porque o Grande ABC, o subsolo do Grande ABC é contaminado. Agora, o que é que está lá? Quem deveria controlar isso é a CETESB. Não há controle? A CETESB existe. Que tipo de controle? Veja bem, a CETESB existe desde 1973 por lei. E a função dela é controlar um empreendimento, qualquer atividade econômica que venha querer se instalar, ela vai à CETESB e diz, olha, CETESB, eu quero instalar tal indústria, vou usar tal recurso natural, vou produzir tal produto e vou também produzir tais resíduos. Esses resíduos, o empreendedor tem que dizer que vai dispor em algum lugar correto, né, conforme manda a legislação. Aterro sanitário, não lixão. Quer dizer, a regra é essa, porque no direito ambiental você tem a prevenção. Por quê? Prever. A ideia não é resolver depois, é não provocar aquele problema. É agir de modo a não acontecer a poluição. Por quê? Uma área degradada, contaminada, ela é difícil ou de impossível reparação. Ou de difícil ou de impossível reparação. Por isso que a lei diz, evite-se poluir. Sim. Já continuamos. Vamos ver mais um vídeo. Marco Vinícius sobreviveu. Teve mais de 25% do corpo queimado e convive com sequelas, apesar das dezenas de cirurgias que passou. Eu queimei os braços, queimei totalmente os braços, com queimadura de 2º e 3º grau. Bom, depois disso daí é a hora que eu consegui sair do posto de bomba já, todo queimado já, né? Cheguei lá fora, encontrei o Geraldo gritando, rolando no chão, todo queimado também. Depois desse triste episódio, que as 1.632 famílias que já tinham comprado apartamentos nos 54 prédios prontos souberam a verdade. Durante 30 anos, a COFAP, instalada do outro lado da avenida, despejou nessa área lixo industrial. Várias entidades aproveitaram a porteira aberta e também depositaram por aqui todo tipo de lixo. Até hospitais despejaram material contaminado. Tânia, quando você comprou o apartamento lá no Barão de Mauá, você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o problema de solo? Não, nunca ouvi falar nada. Na hora que você foi comprar, assinar contrato, ninguém avisou, o vendedor não avisou, ninguém falou nada que poderia eventualmente ter algum problema? Não, é até engraçado essa venda, porque quem vendia os apartamentos lá era a própria Paulicop. E eram os donos da Paulicop que vendiam os apartamentos lá. E na época eu era de São Caetano, então eu não conhecia nada Mauá. Sim. E eu pedi para ver o local, né, onde ia ser construído, eles diziam para os compradores que a gente não poderia entrar naquela área, devido à construção que já estava seguindo e tal, e que a gente correria risco, então a gente não poderia entrar. Agora, Virgílio, quando acontece isso, está sendo construído, tudo isso começa a venda, às vezes ainda não tem uma autorização da CETESB para construção. Existe isso? É assim ou é impressão? O empreendimento só pode iniciar quando tem todo o processo de licenciamento. Primeiro, a licença ambiental prévia, que é aquela que diz naquela área pode ou não pode ter determinada atividade, né? E das condições, se pode dar as condições, essa é a licença ambiental prévia. Depois que o empreendedor acolhe todas aquelas exigências da licença ambiental prévia, vem a licença de instalação, que é essa que começa a iniciar o empreendimento. Então, eles tiveram autorização para começar a erguer os prédios? Não sei. Tiveram. Não sei. Tiveram? Tiveram, porque Do ponto eu tenho de vista... documento, né? Que eles aprovaram a área, só teve algumas plantas que foram modificadas na época, que nem no meu condomínio mesmo, ele era para ser em outro lugar, não ali. Aí eles mudaram para aquele lugar devido ao assentamento do solo. Veja só, agora me diz uma área coisa. Contaminada, a CETESB, né, licenciar para moradia,
Você acha que tem Não, alguma que é questão pior. financeira interferindo nessas Tem liberações questão aí? política e econômica. Com certeza. Política e econômica, que a questão técnica não foi levada em consideração. Não. Sim. Agora, o que é pior, a CETESB, que é a responsável, porque é ela que tem que permitir, ela tem o poder de polícia. Se começou a construir sem a licença, a CETESB vai lá, embarca, até pode mandar demolir. E ela nunca fez isso. Então, a CETESB, ela é para estar nesse processo como correto, e não, ela atua de boa, como se nada com ela tivesse acontecido. Ela é responsável, porque ela é o órgão ambiental do Estado de São Paulo responsável para o controle ambiental e não deixar que esse tipo de coisa aconteça. Ela só embargou na época, né, do estouro da coisa. Depois que já apareceu o primeiro Isso. problema e a Depois que o primeira rapaz morte. morreu, Vamos botar um pouquinho de música na nossa conversa? Vamos. Léa Freire, Para bom. de tristeza, né? Não, não é Que nem dureza. tristeza, é realidade, é uma dura realidade a nossa, né? Então a gente afaga o espírito com música de primeira qualidade. Léa, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui. Prazer Estou com estar aqui. CD brasiliana. Esse é o mais recente, Léa? Esse é o mais recente. A gente lançou ele dia 15 de junho no Auditório Ibirapuera, lá em São Paulo, né? É. E desde então a gente veio divulgando ele em todos os canais possíveis. Composições próprias, como é que é? É, composição própria. É um trabalho, eu estou fazendo 40 anos já de carreira como um músico, né? Que no Brasil o negócio é tão machista que a palavra não tem feminino. Então eu sou músico, fazer o quê? Mas eu sempre digo... Você é a música, né? Que é um pouco de... né? Demais. É porque eu costumo dizer que a música, ela para mim é uma questão de saúde. Eu preciso tocar, senão eu fico doente. Mas, na verdade, eu podia estar especulando na bolsa ou construindo em cima de terrenos contaminados e não estou tocando flauta, gente, entendeu? Então... Ainda bem. Não é? Para sorte nossa, você optou por tocar, né? Não é? Imagina que coisa terrível isso, né? Onde é que você encontra o seu CD? No site da Trattori, a Trattori é uma distribuidora independente, trattori.com.br. Sim. E aí você procura Brasiliana lá ou o Vento e Bateira e acha todas as lojas onde eles distribuem, inclusive para download e compras em todos os lugares do Brasil e fora. E a gente quer ouvir vocês dois. A gente vai tocar Felipe na Área, que é uma composição do Thiago Costa. Vamos lá.
No próximo vídeo, os riscos à saúde de quem está exposto ao contato com 44 diferentes compostos orgânicos. Uma análise feita pela empresa CSD Geoclock em 2001 constatou que o solo do condomínio exala 44 diferentes compostos orgânicos, muitos deles altamente cancerígenos, como benzeno, clorobenzeno e trimetilbenzeno. Eu quero os meus direitos. Eu quero, porque minha filha tirou um tumor do seio, meu filho tirou 2 nódulos da garganta. A senhora está esperando o quê? Que eu morra, que exploda mais um carro, mais um estacionamento lá? As substâncias detectadas no subsolo podem trazer outros problemas de saúde além do câncer, como doenças no fígado, nos rins, na tireoide, no sistema reprodutivo, na pele, problemas neuropsicológicos e as crianças, geradas nesse ambiente, podem nascer com má formação. Eu gostaria de ter mais outro filho, mas eu não quero ter outro filho porque eu tenho medo de nascer com problema também. Eu tenho medo, não posso ter outro filho. Infelizmente, não posso ter. Em 2001, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra todos os responsáveis pela obra e pela contaminação. A COFAP, as construtoras Soma e a SQG, a Paulicop e a Prefeitura de Mauá. Diante do quadro, a Justiça suspendeu a construção do condomínio. Em 2006, foi determinada a demolição de todo o empreendimento, a descontaminação do terreno e o pagamento de indenização aos moradores. Qualquer comprador de apartamento que continue residindo lá, ou mudou, ou vendeu, tem uma indenização que varia de 600 a 1.200.000 para receber. Durante todo este período, esse pessoal ficou ao descaso total. A prefeitura não deu atenção, nenhuma das RES deu atenção, ninguém deu atenção. Quem contraiu moléstia acabou morrendo e se curando e se cuidando por conta própria. Não houve nunca nenhum dinheiro, nenhum auxílio de nenhum órgão estatal, municipal ou da União. Ninguém cuidou deles. Eles se encontram lá abandonados, essa aqui é a verdade. Tânia, esse depoimento que você deu no vídeo ali custou caro? Custou. As 9 síndicas do Conjunto Barão de Mauá foi chamada na delegacia, porque a promotora alegou que a gente ultrapassou dos limites com questão de briga lá na hora da reunião, né? Que a gente desacatou um pouco ela. Mas, na verdade, naquele dia a gente ficou tão nervoso porque a reunião era entre os moradores e os advogados. E ela chegou com 15 policiais e um outro promotor que estava no caso. Então, aquilo deixou a gente indignado, porque nós somos as vítimas e parecia que a gente era bandido. Sim. Porque ela chegou com 15 policiais. E ela explicou por que esse aparato todo? Não, ela não falou absolutamente nada. Ela só falou naquela hora que a gente não deveria contratar advogado porque não havia necessidade, porque o Ministério Público estava lá para brigar pelas vítimas. Os ambientalistas concordam com essas coisas? Por óbvio com essa postura, né? A gente está num Estado democrático de direito e principalmente as pessoas que são lesadas precisam falar para que alguém ouça, né? Primeiro erro do Ministério Público foi não chamar a CETESB, que, na minha opinião, é a principal responsável, porque permitiu, não sei se foi omissão ou conivência, né, com os poluidores. Permitiu a construção. Permitiu a construção. Primeiro, permitiu lançar o resíduo lá, de qualquer jeito. Né? Antes de mais nada. Sim, depois não adotou as medidas necessárias para que a COFAP deixasse de expor resíduo lá e recuperasse a área. Aí depois não chama a CETESB para compor o polo como ré, é um erro absurdo. O Ministério Público não chamou a CETESB, eu acho que há um favorecimento aí. Com certeza absoluta, Léa. Você outra vez na parada. O que você toca agora pra gente? Nós vamos tocar uma música que eu fiz pro meu cachorrinho querido, meu pitbull, chama Zezé. E eu fiz uma bossa nova pro pitbull. Um pitbull homenageado com bossa nova? Não, na verdade o nome dele é José Carlos Freire. Engraçado, eu tenho um pitbull que o nome dele é Caro Zé. Então, tá vendo? Vai ver que são Um amigo meu chamado José me doou e eu coloquei o nome de Caro Zé. O pitbull precisa ter nome e sobrenome mesmo. Vamos ouvir?
Maravilha.